Boa noite. Hoje temos um Roda Viva diferente, sem a cadeira giratória, em seu lugar a poltrona da Presidência da República, com a faixa presidencial à espera de quem a envergue depois da votação do pedido de impeachment pela Câmara Federal, provavelmente amanhã. Além da TV Cultura de São Paulo, esse programa é transmitido em cadeia pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE do Espírito Santo, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Mato Grosso do Sul, TVE do Piauí e TVE de Porto Alegre. Para opinar sobre como deverá ser o Brasil depois da votação do processo de impeachment, convidamos o jornalista Milor Fernandes, da revista Isto É e do Jornal do Brasil, o empresário Ricardo Zemmler, a escritora Lígia Fagundes Telles, o economista João Sayad, ex-ministro do Planejamento, o estudante Lindbergh Farias, presidente da União Nacional dos Estudantes, o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, o operário Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABCD, e o jurista Miguel Reale Júnior. Os telespectadores podem fazer perguntas pelos telefones, aliás, pelo telefone 252-6525, repito, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando as perguntas. Durante o dia, aliás, muitos telespectadores se anteciparam ao programa, fazendo pelo telefone grande número de perguntas, muitas delas direcionadas aos participantes deste Roda Viva. Os participantes aqui presentes já receberam as perguntas que lhes foram endereçadas e responderão na medida que considerem relevantes e importantes essas perguntas. Comecemos pelos juristas Miguel Reale Júnior e Celso Antônio Bandeira de Mello, uma vez que são perguntas que dizem respeito à tramitação e às consequências jurídicas do pedido de impeachment. Vera Lúcia Esteves, do Pacaembu, em São Paulo, Vanderlei Ferreira, da Mooca, São Paulo, Clélia Scandiuzzi, de Santana, São Paulo, Célia, do Jardim Paulista, Roberto Antunes de Souza, da cidade de Campinas. Querem saber como ficariam depois do impeachment do presidente Collor, caso ocorra esse impeachment, outros casos acusados de corrupção, como dos ex-ministros Magre e Alceni, o caso da privatização da VASP, além do próprio PC Farias. Professor Celso e professor Reale. Bom, são questões, eu diria, absolutamente independentes do ponto de vista das leis. Cada um terá que responder pelos seus atos. Agora, certamente haverá, no mínimo, um efeito psicológico nisso tudo. Se o próprio presidente da República for afastado pela acusação da prática de atos irregulares, com muito maior razão, certamente, as demais pessoas, os demais políticos de relevo, contra os quais existam acusações graves, serão igualmente responsabilizados, embora por um processo totalmente distinto. Professor Reale. Eu acredito que haverá uma grande mudança de costumes no país. Eu não fico apenas preocupado com os fatos que aconteceram com o CENI, com o Magre. Já existem inquéritos em tramitação, já existe a propositura eventual de ação penal no Supremo Tribunal Federal contra os ministros. O que importa mais é como ficará esse país. Toda a sociedade estará sofrendo um processo de modificação no sentido de se acabar de vez com o lema do levar vantagem. Ou seja, uma grande modificação que deve vir de toda a sociedade e realmente exigir do homem público que ele tenha virtude cívica. E a virtude cívica se faz também através da punição dos responsáveis. Ora, esta é a grande alteração que vai acontecer no país. Muito mais do que centralizarmos em A, B, C ou D. Bem, eu queria comunicar aos participantes que todos podem fazer a partes. Isso aqui é um debate. Então, enquanto um estiver respondendo, os outros podem apartear. Eu gostaria de ouvir a opinião do ex-ministro João Sayad sobre esse tema que nós escolhemos. Como vai ser o Brasil depois dessa história toda? Bom, nós continuamos enfrentando problemas econômicos seríssimos, que eu não preciso nem mencionar. O desemprego em primeiro lugar, a inflação, e vamos ter que batalhar por soluções para esses problemas.
Eu acho que uma mudança que nós podemos esperar é que essas soluções não devem ser soluções cruéis, surpreendentes, violentas, como as que foram implementadas até agora. Além da mudança nos hábitos morais do país, com o processo de impeachment, eu acho que também nós vemos uma independência dos poderes judiciários, executivo e a própria movimentação da opinião pública, que, sem dúvida nenhuma, devem rejeitar tanta crueldade, tanto desemprego, tanto sofrimento como nós temos passado até agora. Eu acho que essa é uma mudança importante. O Ricardo Semler queria fazer uma intervenção aí. Mas antes, Ricardo, eu gostaria de fazer uma perguntinha para o Sayad. Eu li nos jornais que a equipe do vice-presidente Itamar teria consultado o senhor a respeito de sua provável participação num novo governo. Isso corresponde à verdade ou não? Não, eu não fui consultado, eu também li no jornal. Tá bom. Ricardo. Não, eu queria dizer o seguinte, que tem, apesar de ter essa aura de agora vai, o Brasil vai mudar, etc., é preciso lembrar o seguinte, primeiro que o Brasil não é corrupto há pouco tempo, né? O Brasil tem uma experiência larga no assunto, na verdade, de centenas de anos, né? Quer dizer, a sua existência toda foi uma existência... O Brasil é corrupto ou alguns brasileiros são corruptos? Estou dizendo o Brasil como país, na medida em que tem elegido e tem escolhido para ser dirigente sempre pessoas de pouca idoneidade, com raras exceções na história do Brasil. Então, acaba sendo, por consequência, acaba envolvido no processo mesmo o brasileiro mais honesto, né? Por ingenuidade, seja lá por que for. Mas o Brasil é uma entidade que tem uma história própria. E o que eu quis dizer com isso é o seguinte, a corrupção, que já era muito grande, eu não acredito que ela tenha aumentado. Eu nem sei se o volume que se rouba hoje é maior do que se roubava 10 ou 20 anos atrás. Eu não acredito. Eu acho que a grande mudança é que a corrupção veio do atacado, onde ela era muito discreta, ela era feita em contas sofisticadas, ela era feita em trustes em Luxemburgo, e ela passou a ser uma migalha, um varejo, onde o cara pega 30 mil dólares e ainda grava na fita que está pedindo 30 mil dólares. Acho que essa é a modificação importante que aconteceu. E se a gente se enganar e achar que, bom, o Brasil agora foi ficando corrupto, e assim que ficou corrupto, nós paramos esse negócio, vamos mostrar que o Brasil não é assim, a gente entra num novo engano. Por isso eu queria fazer esse alerta, que eu acho que a corrupção só veio do atacado para o varejo, e no varejo as pessoas não aguentam. A indignação é grande no varejo, mas no atacado ninguém nunca reclamou. Eu gostaria, um minutinho só, eu gostaria de... eu queria saber a opinião dos participantes sobre isso que o Semler disse, mas antes, tem uma pergunta da Silvia Maia, de Cerqueira César, para o Semler. Isso vai me salvar, provavelmente. Pretende se candidatar a algum cargo na política? Estão misturando Sim ou não? Alhos com bugalhos. Não, a curto prazo não, tanto que houve uma oportunidade que eu recusei, exatamente para não entrar nessa de Salvador da Prata, que é a última coisa que o Brasil precisa. De alguém que entre na de honesto, bonitão, entrou lá, fez e tal. Eu vou dar um privilégio aqui para o Milor Fernandes. Milor, você acha que o Brasil é corrupto? Olha, nessa coisa toda que está acontecendo, todo mundo notou, não fui eu, o homem da esquina, a pessoa mais analfabeta, notou uma coisa simplérrima, que há um grupo enorme, vamos ser bonzinhos, temos que ser 50% de pessoas corruptas que estão julgando algumas pessoas mais corruptas. Agora, este é um processo filosófico e, digamos, medicinal que vem de Hipócrates, passa pela vacina e entra em Hahnemann com a homeopatia e que todo mundo conhece, que está baseada num disco em latim que se chama Similia Similibus Curantur. Eu acho que nesse momento nós talvez nos vejamos livres do similibus e depois vamos tratar do similia. Você acha que o público entendeu o que eu estou falando? Você poderia traduzir pelo menos o latinório, né? O latinório, que é de uso comum, o mal se cura com o próprio mal. Quer dizer, a mordida da cobra se cura com o veneno da própria cobra. Da cobra. A vacina que vem de vaca, poucas pessoas sabem o nome, quer dizer, ela é feita para que você cure uma doença que você adquiria antigamente pelo gado com o próprio vírus do gado. Então, o que nós estamos fazendo, para usar
uma linguagem mais sóbria, assim, nós estamos a ladrões condenando ladrões. Uma vez que esses ladrões forem acusados como ladrões e estigmatizados como ladrões, nós vamos tratar dos outros ladrões, mas não vamos pensar como Brizola neste momento. Certo. O que você diz é que talvez a corrupção que nós tivemos agora em dose alopática sirva para curar a corrupção homeopática como eu disse, que nós tínhamos. A vacina vem de Tá vaca, certo. mas a dose foi cavalar. Sayad, Eu queria dizer, eu entendo bem o que o Semler falou, mas eu queria repudiar, apesar de concordar em parte, que o Brasil é corrupto. Eu não acho que essa é uma boa frase para ser colocada, porque é como dizer que o Brasil é hipócrita, né? Eu diria o seguinte, se olhar para a história do Brasil, sempre houve um rechaço dos movimentos populares contra a corrupção. Eu lembro da tradição Família e Liberdade, eu lembro das acusações que fizeram ao Getúlio Vargas. Eu acho que o problema do Brasil é outro. Nós tratamos o Brasil como se fosse uma coisa alheia a nós. Então, nós queremos a moralidade lá, no Brasil, que é um país distante. E para nós, que somos os observadores do Brasil, vale tudo. Então, falta um ato de amor com relação ao Brasil. Não gostaria de dizer o Brasil é corrupto. Eu não vejo assim, eu vejo tanta gente na rua agora, via até em 64 por razões diferentes. aliás, não é o contra Brasil que está em Getúlio. julgamento, né? Nesse momento é o Exatamente. presidente Collor. Eu queria dizer o seguinte, me parece, para contestar um pouco o Semler, que existe um movimento que nasceu espontaneamente e que foram os estudantes, está aqui o nosso presidente da UNE, que iniciaram esse movimento. Há muito tempo nós vínhamos tentando tirar o Brasil de um processo de anestesia, até através do nosso Opção Brasil, não é, João Sayad? Mas sentimos que faltava, era algo mais consistente, que veio das profundezas e que veio através de manifestação espontânea de estudantes. Quando eu vi 10 mil estudantes na rua, em São Paulo, se manifestando contra o Collor a favor do impeachment, eu senti que estava começando a mudar um pouco a história brasileira. Quer dizer, este movimento espontâneo vem das profundezas. E outra coisa, é necessário que o país passasse por um processo de expiação. Quer dizer, a regeneração só vem depois da expiação. E o Collor é o processo destruidor ao qual vai se seguir um processo de construção que não vai ser milagroso. Ninguém quer vender milagre, ninguém quer dizer que o Brasil vai ficar uma maravilha de um dia para o outro. Vai ser um processo também longo. Mas se não fosse isso que está acontecendo agora, nós ficaríamos chafurdados na lama da qual o Collor falou. Eu queria fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas aqui, uma para o Vicente e outra para o Lindbergh. Amanhã estão programadas várias manifestações em várias partes do Brasil a favor do impeachment, manifestações estudantis, manifestações de trabalhadores, e a ideia, inclusive, surgiu a ideia de se paralisar o país amanhã. Lindbergh, tem duas perguntas aqui de telespectadores para você, da Maria Helena Brassora, da Vila Mariana, e de Eliseu Pereira Lima. O Eliseu pergunta qual será a postura do movimento estudantil se o impeachment for aprovado. E a Maria Helena pergunta qual será a postura do movimento estudantil se o impeachment não for aprovado. Pronto. Olha, primeiro eu quero já convocar os estudantes amanhã. Amanhã nós estamos reforçando a paralisação da CUT, os trabalhadores pela manhã, tentar parar todas as universidades e todos os colégios. E a partir da 1h da tarde nós estamos nos concentrando no MASP, onde vamos sair em passeata até o Vale do Anhangabaú, onde junto com todo o povo paulista vamos assistir à votação do pedido de admissibilidade do impeachment. Todo o povo paulista são 10 milhões de pessoas. Não, mas então, grande parte do povo paulista, obrigado. Olha, eu acho que são duas perguntas, eu acho importantes. A primeira, se for aprovado o impeachment, que eu confio, estou aqui quase com certeza de que amanhã o Congresso Nacional vai aprovar o impeachment, nós, depois do Vale do Anhangabaú, vamos sair numa grande festa da vitória, porque nós queremos demonstrar que realmente foi o povo, os estudantes, o povo brasileiro, que nas ruas, através de sua pressão, conseguiu essa vitória. Se não for aprovado, essa é a grande discussão, que inclusive eu acho que as possibilidades são ínfimas, mas vamos trabalhar com essa hipótese. Eu acho que é interessante, inclusive, a gente levantar o peso da responsabilidade do Congresso Nacional no momento. Todo mundo sabe que, se o Congresso tirar a posição de não aprovar o impeachment, está colocando o país num grande impasse, porque o presidente Collor não tem mais condições de representar nem dentro do país, nem fora o Brasil. E também vai ficar provado para a população brasileira que o fisiologismo, a política do é dano que se recebe, o esquadrão da morte foi o vencedor. Então, eu acho que
e eu levanto a responsabilidade do Congresso nesse momento, é colocar o país no impasse. Nós da UNE já temos uma posição, se não for aprovado o impeachment, nós vamos chamar o povo para as ruas, vamos apoiar a iniciativa dos trabalhadores de greve geral, né, e vamos tentar chamar todo mundo para a rua. A passeata, que quer ser a passeata da vitória, vai se transformar na passeata da continuidade do nosso protesto. Ô, Lindbergh, tem um desafio, uma provocação aqui para você, Vamos que lá, é a vamos seguinte, lá. da Heloísa e da Samara. Comparado com Collor, você surge também como líder carismático e como símbolo sexual. Collor foi um produto bem acabado do marketing político. Em que medida você também não seguiria esse caminho? Eu acho essa pergunta importante. Fizeram essa pergunta agora há pouco, inclusive na Jovem Pan. Primeiro, porque eu acho que por trás disso existe uma dose grande de machismo. Né? Chegaram a perguntar a mim, eu acho que é o seguinte, que tinha algumas meninas indo, porque eu era o presidente da UNE e tudo mais. Isso aí é machismo. Na verdade, as pessoas estão indo nas ruas, né, por uma liderança ou por outra liderança, porque todo mundo, nesse momento, tem certeza, entende o seu papel de agente de modificação nesse momento. Todo mundo está indignado. Abrir jornal é PC Farias, é Cláudio Vieira, é Collor de Mello, escândalo atrás de escândalos. Então, acho que é isso que está motivando as pessoas a irem para as ruas. Eu fico tranquilo que eu estou do outro lado do Collor. Eu estou nas ruas aí com o povo, estou nas ruas aí com as pessoas que querem as mudanças. Então, eu fico tranquilo nesse aspecto. Mas o Collor estava do outro lado do Sarney. O Collor estava do outro lado do Sarney, mas estava do lado dos latifundiários, estava do lado dos grandes oligopólios. Eu estou do lado do povo, estou do lado da CUT, estou do lado da UNE, estou do lado dos trabalhadores, estou do lado das mudanças concretas. Você acha que a liderança é evitável? A liderança? Eu acho o seguinte, que eu questiono muito até a história de liderança no momento, né? Porque, na verdade, eu não sou o líder desses estudantes que... A verdade é que os estudantes, aí está aqui o pessoal da USP e tudo mais, os estudantes estão sentindo o seu papel nesse momento, a sua responsabilidade. Na verdade, eu sou o representante dos estudantes, eu sou o presidente da UNE nesse momento. Então, acho que não é nenhuma questão, né, própria que está motivando essa juventude a ir para as ruas. Pelo contrário, é esse sentimento de revolta que existe no meio da população. Vicente, tem perguntas para você também, mais ou menos semelhantes às que foram feitas por Lindbergh. O que acontece... Eu não sou nenhum símbolo sexual. O que acontece se o impeachment não for aprovado no movimento sindical e o que acontece no movimento sindical se o impeachment for aprovado? Bom, eu queria primeiro dizer que o que foi dito em latim, eu não entendi, eu só posso concluir que aí, nesse caso, o importante é o principal, o resto é secundário. Em segundo lugar, dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento que eu queria chamar a atenção da sociedade, do telespectador, que é um momento muito importante em nossas vidas. Eu acho que talvez um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Nós vamos mostrar para o mundo, para a América Latina, que nós somos capazes de fazer democracia. Isso é uma coisa importante. Nós estamos aqui numa mesa em que tem empresários, intelectuais, operários, estudantes. Estamos aqui certamente com posições muito comuns a respeito dessa caminhada para a democracia, resgatar a esperança desse povo. Por isso que eu queria fazer aqui uma homenagem aos militantes antigos que tantas vezes se esgoelaram, gritaram, foram para a rua, muitos morreram, outros foram presos. Hoje, na porta da Ford, um falou, Vicentinho, eu me lembro em 64, quando aconteceu isso, que houve um golpe depois, agora não, parece que tudo vai dar certo. Isso é uma coisa que nós temos que considerar como uma coisa muito rica, extremamente rica para o nosso aprendizado, para os representantes dos trabalhadores. Em segundo lugar, dizer que nós não podemos deixar de nos preocupar, não somente pelo fato do impeachment não passar, mas pelo fato do próprio Itamar assumir. Às vezes eu tenho a impressão, quando o Itamar se comporta, que ele só quer tomar posse. Para nós não basta somente tomar posse. E não basta também somente acabar com a corrupção, que eu quero dizer que não acho que o Brasil é corrupto. Tem muita gente boa nesse país, felizmente é a maioria que não tem oportunidade. É preciso que modifique-se uma nova política para que a gente seja tratado como cidadãos respeitados, temos o direito de protestar e de reclamar e de saber que o nosso patrimônio, chamado Brasil, é um grande potencial para que a gente possa andar de cabeça erguida nesse momento. Estou preocupado, queria levantar aqui uma preocupação, é a possibilidade de mesmo Itamar assumindo, de algum acordo de cúpula que possa fazer com que esse povo de novo, como na época das diretas, fosse passado para trás, fosse jogado ao recanto, isso será muito ruim para o nosso país. Eu tenho dificuldade de admitir a hipótese
de não passar o impeachment. Amanhã, na votação do impeachment, hoje a visita da Assembleia das Fábricas, queria aproveitar o canal para avisar os trabalhadores. Amanhã nós temos a Assembleia às 5 horas na porta da Volkswagen, 6 na Scania, 7 na Mercedes, Piraporinha, a região inteira, o Brasil inteiro deve estar paralisado amanhã. Mas você acha que pode haver manifestações de violência se o impeachment não for aprovado? Um momentinho, só para concluir. Dizer o seguinte, primeiro que nós vamos valorizar o dia de amanhã. Porque para mim, fazer um dia de greve amanhã, perder um dia de greve amanhã, a gente está perdendo sem fazer nada. Então, nesse dia, é mais importante do que lutar por salário nesse instante. E segundo, se, porventura, o impeachment não for aprovado, primeiro que nós temos que declarar os deputados que votarem favorável ao impeachment como cúmplices dessa corrupção que aí está. Segundo, que esse Brasil vai virar um caos. Nós, trabalhadores, nós vamos discutir a possibilidade de uma greve geral nacional, porque quem é que vai pagar imposto? Quem é que vai respeitar um governo que foi aprovado pela minoria, com todas as corrupções, com todos os indícios, e com postura de respeitosa ao cidadão? Por isso que eu acho difícil essa possibilidade. Eu queria fazer uma espécie de pesquisa de opinião aqui, e antes de dar a palavra para a escritora, a doutora Lígia, que, afinal de contas, é uma das escritoras, um dos grandes nomes da literatura brasileira, e observadora, tem uma sensibilidade muito grande para observar a vida nacional. Gostaria de ouvir a opinião dela. Mas antes, eu queria saber o seguinte, todo mundo aqui concorda ou acha que pode haver um caos caso o impeachment não seja aprovado? Eu acho, em primeiro lugar, que vai estar instalado desde já a desobediência civil no país. Tá. Né, que... Vicente. Concordo. Milor. Concorda? Concordo. Reale. Tenho muito medo. Também, Celso. tenho muito medo. Eu acho que tem muito medo e nós vamos encontrar um caminho dentro da normalidade para continuar essa briga, como disse o E cobrar dos Lindenberg. deputados e do FIUSA que, se isso acontecer, e acontecer alguma violência, alguma morte, é ele o mandante. Certo. Ricardo. Eu gostaria de acreditar que viraria um caos, mas eu não acredito. Lígia. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que não só os estudantes, mas também os escritores têm participado de uma forma bastante profunda desse processo e há muito tempo. Grandes amigos meus, escritores e grandes escritores brasileiros, através de suas obras, de depoimentos em faculdades, em centros culturais, estão atentíssimos há muito tempo mesmo. E eu, esta escritora que está lhes falando nesse instante, através de meus livros, como um livro que eu publiquei em 77, que se chama Seminário dos Ratos, é um bom nome para este instante, Seminário dos Ratos. Neste livro, eu justamente procuro denunciar essa atitude governamental que parece crônica neste país, de omitir ou pelo menos desconhecer ou não dar importância à cultura. Eu considero a cultura tão importante porque a própria cultura, a ausência dessa cultura nesse país é que tem feito, viu, Sêmir? É que tem feito com que você dê uma opinião como esta, o Brasil corrupto. Mas justamente este país não está preparado. É isso, a cultura é o preparo. É o preparo do povo. O povo não pode escolher isto aqui, se ele não sabe o preço das coisas, então entra a economia, então entra a inflação. O povo não sabe escolher, ele não tem cultura, o povo não tem educação, o povo não tem saúde. Então, esta ausência absoluta da cultura, de um modo geral, e aí entra a saúde, a educação, evidentemente, esta ausência da cultura é que tem feito com que o país não saiba nunca escolher os seus governantes. O povo não sabe dizer se este copo d'água é bom, porque na televisão diz que o copo d'água é ótimo. A televisão apresenta, por exemplo, uma jovem com um jeans com um rombo no traseiro. Então, esse jeans é caro, é bonito e tal. Então, a jovem, e nós estamos no país da moda, então a jovem diz, a jovem que assiste aquilo, bom, então eu não vou comprar um jeans novo, eu vou comprar um jeans com rombo no traseiro, porque o povo não sabe escolher, porque os governantes não dão a este povo Doutora Lígia, elementos só me permite uma de escolha. observação. O povo
realmente não recebe o nível de 60 instrução. milhões de certo. analfabetos. Mas eu só queria... E outro tanto só- em estado de miséria. Eu só queria perguntar para a senhora o seguinte: as elites brasileiras são instruídas, têm saúde, são educadas. Elas escolhem melhor do que o povo? Não, porque as elites, ora, as elites não têm remédio, os burgueses não têm remédio. Eu não estou pensando no povo. Eu estou pensando no povo. Então, os governantes não dão a este povo elementos de escolha e depois querem que o povo escolha bem. O povo não sabe. O povo é um povo feito 60 milhões, eu repito, e é bom Celso. repetir sempre, de analfabetos e outro tanto em estado de miséria, de penúria, em estado de penúria. Então, cresce a penúria, cresce o analfabetismo, o país não consegue se arrancar nunca. Nós, os escritores, estamos, sim, presentes em todos os movimentos, desde a minha distantíssima juventude, eu devia ter a idade desse jovem aqui, que eu estava na faculdade de Direito, e eu saía para os comícios com lenço, com um lenço preto amarrado na boca, porque nós estávamos contra a ditadura. Então, a coisa é antiga e eu vejo que não há evolução. Os governantes prometem, então, aquelas coisas deslumbrantes, eles se elegem, que maravilha, as crianças, os jovens, tudo mentira. Monteiro Lobato, um querido amigo, que a plantação de algodão, algodoal, plantação de banana, bananal, e a plantação de mentira, mentiral. Nesse país, o mentiral é uma constante. Então, nós, os escritores, esta escritora, há muito está vendo a situação desse país. E eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder, o meu poder é do poder da palavra. É esse próprio poder, nesse instante, da palavra oral ou então da palavra escrita. Então, no momento em que houver essa consciência que a cultura é que pode fazer com que a economia não chegue no ponto em que chegou, no momento em que nossas instituições jurídicas todas não são confiáveis. Então, a moeda, eu olho para a moeda não é confiável, porque as instituições políticas desse país não são confiáveis. Então, a moeda cai. Então, há inflação. E continua. Doutora Lígia, me permite, eu gostaria de fazer um comentário, digamos, às suas observações, mas que, na verdade, me parece que foi o que me ficou na cabeça depois de tudo aquilo que eu ouvi. E ainda acho que tudo está ligado à observação inicial feita pelo Ricardo Semler. Quando colocou a questão de que o Brasil sempre foi corrupto, que o Brasil é corrupto, e depois o que sucederá pelo só fato, admitamos, importantíssimo, de ser afastado, suspenso de suas funções o presidente. Eu acho que, em primeiro lugar, corrupto começa que, para ser corrupto, precisa poder ser corrupto. E boa parte do povo brasileiro não tem sequer a possibilidade de sobreviver. E como não tem sequer a possibilidade de sobreviver, menos ainda tem a possibilidade de ser corrupto. Então, nós tivemos recentemente o exemplo de 2 coletores de lixo que deram provas notáveis de honestidade e provavelmente muitas outras pessoas dariam também. Então, não é que o povo brasileiro é corrupto. Se o povo brasileiro fosse corrupto, na verdade, nós estaríamos dizendo que a corrupção que existe é meramente um reflexo de nós mesmos. Mas eu creio que não foi esta a intenção, me parece, do Semler ao dizer que o país era corrupto. Eu creio que a intenção foi dizer: os nossos governantes e as elites têm vivido num processo onde a corrupção tem oportunidade de proliferar. E isto me parece rigorosamente verdade. A corrupção não começou ontem, a corrupção é muito antiga. Mas o fato da corrupção ser muito antiga e, eventualmente, o fato que todos esperamos do afastamento do presidente promoverá uma alteração, se não em nós mesmos, no povo brasileiro, que é este coitado deste povo desgraçado que mal pode sobreviver, promoverá uma alteração. Eu acho que a alteração não será promovida no povo. Essa alteração será promovida tanto nos governantes, nos administradores, quanto nos que negociam com eles. Porque o efeito demonstração do afastamento do presidente da República será seguramente monumental. Eu vou mais longe. Eu diria que, como profissional da área jurídica, como advogado, e que milita num certo setor, que tem facilidade para ver a corrupção, eu diria que ela já diminuiu. Do momento em que começaram as denúncias, do momento em que a CPI começou a desenvolver seus trabalhos, nesse mesmo momento criou-se um temor generalizado nas esferas administrativas e naqueles que negociavam com as esferas administrativas. Por quanto tempo vai durar isso é outra coisa, mas acho que esse temor vai durar um bom tempo, no mínimo um ano e meio. Como não acredito que seja uma corrupção que parte do povo brasileiro,
mas que é, na verdade, um convívio habitual com as camadas governantes, eu creio que a escritora Lígia Fagundes Telles tocou num ponto importantíssimo. Isso é uma falta de cultura. Mas é uma falta de cultura num sentido muito mais amplo. Há uma falta de noção de cidadania. E, aliás, o Sayed também disse isso. Nós olhamos o Brasil lá e nós aqui. É esta a visão que nós temos. É como se existisse um rei, como se nós fôssemos ainda suficientemente atrasados politicamente. Há um rei. Como há um rei, esperemos dele a solução. Nós não imaginamos que a solução tem que vir de nós. Aliás, tem que vir e vai levar muito tempo. Celso e Miguel, estão chegando muitas perguntas aqui de curiosidade popular a respeito desses procedimentos do impeachment. Por exemplo, com a votação... Eu quero fazer só uma intervençãozinha pequenininha, que é o seguinte, para concordar com ele, e vou fazer uma confissão a vocês, e vocês não levem a mal essa intimidade que eu tenho com uma pessoa que hoje está realmente estigmatizada por todo o país, mas no outro dia, exatamente esposando o seu ponto de vista, o PC Farias me telefonou e disse: Milor, o povo brasileiro não está preparado para a corrupção. Olha, só para lembrar o Celso e o Miguel, o Kleber da Silva, da Vila Maria, pergunta ao Miguel Reale qual o prazo efetivo para a saída do presidente caso o resultado da votação seja a favor do impeachment. E o Valdir dos Santos, de Vila Guilherme, pergunta ao Celso que se o presidente se negar a sair, que medidas poderão ser tomadas? Marco, eu queria dizer o seguinte, essa questão que foi levantada é muito importante, porque já há pareceres no sentido de que o afastamento do presidente só dever-se-ia dar muito tempo depois, com provas realizadas no Senado, mas eu acho que não. Há que se distinguir claramente dois momentos que ocorrem agora no Senado. Um é do processo, outro é do julgamento. A instauração do processo, isso ficou claro no julgamento do Supremo Tribunal Federal. A instauração do processo no Senado é automática, é uma consequência lógica e obrigatória da votação tão elevada de 2/3 da Câmara dos Deputados admitindo a acusação. Ou seja, este recebimento da denúncia leva obrigatoriamente a que se constitua no Senado uma comissão, que será a comissão encarregada do processo. O próprio regimento interno do Senado diz isso. A leitura do recebimento da admissibilidade da acusação e, nesse mesmo instante, o presidente do Senado constitui uma comissão que ficará encarregada do processo. Para quê? Para ouvir testemunhas, para fazer provas. Encarregada do quê? Do processo. Portanto, nesse instante mesmo em que a leitura da instauração, da determinação de instauração do processo na Câmara, se instaura o processo. É nesse instante que o presidente da República é afastado. Há tentativas aí de prolongar isto, mas realmente me parece ilógico. O Supremo deixou muito claro. Não cabe ao Senado discutir a decisão da Câmara, né, e tal fosse, não é? É imediato. Isso é muito importante, é uma questão que está sendo discutida em Brasília e que o presidente vai querer postergar eventualmente isso, até mesmo com certo risco. Porque se houve o Danda que se recebe, ele dizendo que vai ter mais 20 dias, poderá ter oportunidade de dizer, olha aqui, você não corre risco não, porque mesmo que eu perca, eu tenho 20 dias para poder satisfazer a promessa feita. Celso, e se ele se negar a sair? Eu diria desde logo que o prazo deve ser de 24 a 48 horas. Certo. Por que estou dizendo que é 24 a 48 horas? Porque a Constituição prevê que, instaurado o processo, o presidente fica automaticamente suspenso de suas funções. Quando se instaura um processo? Sabemos todos nós da área jurídica que um processo se instaura com a chamada citação válida. Ora, pelo que regula a lei, chegando ao Senado Federal a comunicação da autorização da Câmara, depois da votação de 2/3, se o resultado for pela suspensão, com as peças do processo, o chamado libelo, o presidente do Senado a mesa do Senado irá promover a citação através do primeiro secretário da mesa do Senado. E penso eu que também deverá contar com a assinatura do presidente do Supremo Tribunal Federal para evitar problema. Com esta citação, automaticamente ele está suspenso das funções. Portanto, pode ser em 24, em 48 horas. Se ele quiser não sair, digamos, disser, eu não saio, que é a segunda indagação, eu creio que se não sai por bem, sai por mal. É esta a solução jurídica, sai à força. Mas eu não creio que acontecerá algo do gênero, não é? Ricardo, você tinha uma intervenção? Eu preciso defender aqui, eu estou sendo... alguma vez, o pessoal aqui da periferia? Não, a periferia está assistindo o debate. Os debates são para os convidados. Mas veja, tem algumas perguntas que vieram para a mesa foram feitas por pessoas
da plateia. Quer dizer, pode fazer perguntas por escrito. Certo? Ricardo. Bom, Marco Antônio, eu só queria me defender um pouco da enxurrada aqui. É o seguinte, que, primeiro, dizer que o Brasil não é corrupto é a mesma coisa que dizer que a Alemanha de Hitler não era nazista, né? Vocês são coitados da Alemanha, não tinha nada a ver com aquilo. O coitado era um homem. Se tivesse feito o impeachment do Adolf, o problema inteiro teria acabado. Eu não acredito. Alguém levou Hitler ao poder, alguém levou este homem que hoje não está aqui ao poder, e não fui eu. Então, o que eu queria saber é o seguinte, Marco Antônio. Se a gente diz, não, o Brasil é basicamente honesto, não tem esse problema. Quantos empresários não sonegam impostos? Quantos advogados não dão propina para o oficial de justiça? Quantos médicos dão recibo? Quantos anestesistas cobram por dentro? Quantos estudantes não dão uma caixinha para tirar o passaporte mais rápido ou não enfiam na carteira de motorista na Dutra, quando já tem 2 multas, enfiam 50 pau para o guarda rodoviário para não levar a terceira e não suspender a carteira? Então, eu acho que, é claro que é muito mais gostoso, eu gostaria também de estar na posição de dizer, não, o Brasil é basicamente honesto, o problema é um cara lá que atrapalhou a nossa vida. Não é. E digo mais, eu fiz uma conta das eleições e dos caras que estão mais bem cotados. Eu diria o seguinte, mais de 50% das pessoas que nós vamos eleger agora no sábado são corruptos. Então eu pergunto, o que aconteceu que nós estamos tentando eliminar este cara aqui amanhã, mas no sábado não tem problema. A gente põe quantos corruptos, quantos ladrões precisar. Pelo amor de Deus, há nuances nessa corrupção. Marco Antônio, eu queria... é mais corrupto e menos Se eu corrupto. dou uma gorjeta para... Alguns desses são mais corruptos. Para o rapaz da fotótica lá... Esse é um amador comparado com alguns que estão... Bate o Não se martelo. pode comparar com o que está havendo nesse instante. Deixa Tá o vendo operário, varejo. deixa o operário Sim. falar. Não, eu estou são preocupado, porque, de fato, eu não sei se nós estamos certos dizendo se o Brasil é corrupto ou não é, quantos tem, quantos não tem. Olha, eu Se o insisto em povo dizer o sabe seguinte, votar, ou se não é o sabe Brasil votar. que está em julgamento. Então, mais, Marco Antônio, se o povo sabe votar, se não sabe, às vezes como eu estou muito ligado ao povo, o povo sabe votar. Agora, depende da informação que ele recebe. Eu estou muito mais preocupado com outras coisas. Eu estou preocupado porque, nesse momento, a situação do Brasil existem hoje, somente em São Paulo, mais de 1.300.000 desempregados em dados oficiais. A escola é uma verdadeira destruição. Política industrial, política educacional, inclusive mentirosa, em muitos aspectos. A indústria está quebrando a cada momento que passa, seja a indústria mobilística, a indústria de base, qualquer tipo de indústria. A concentração de renda hoje, isto é, 56% das terras produtivas, estão na mão de apenas 3,8%. E tudo isso já mostra que é compreensível o inchaço na grande cidade, a violência no campo, a violência no bairro, não há perspectiva. Eu gostaria de saber, nessa mesa, já que nós estamos concordando, há um acordo aqui que o Collor deve sair, como é que nós vamos caminhar para acabar com esses graves problemas que nos afligem hoje. Estou extremamente preocupado, o movimento sindical quer contribuir, queremos educação e saúde. Quer dizer, enfim, como é que nós vamos... Eu proponho que a gente pense no futuro. Sayad, já você... que esse passado está tão apodrecido. Vicente, o Sayad está querendo fazer uma intervenção aí Eu a queria tempo. aproveitar a intervenção do Semler e do Vicentinho para juntar duas coisas numa coisa só. Quando o Semler disse que o Brasil é corrupto, ele nos incentivou a falar. Eu entendi o que ele disse. Ele disse o que mudou no Brasil. Mudou alguma coisa no Brasil. Não foi a corrupção, foi a percepção que nós temos da corrupção e a não aceitação dela. Sempre houve muita corrupção e agora não aceitamos. Por que não aceitamos? Porque crescemos, apareceram segmentos novos da população. O Vicentinho é um exemplo disso, né? Trabalhadores organizados. Apareceu uma população urbana que não é de escravos, né? Uma população de classe média, de profissionais liberais, de operários, que não aceitam. Houve uma modernização do país que as elites não perceberam. Mas o ato de nomear nós somos corruptos é um ato incorreto, porque o Brasil não é nem as suas elites, nem os seus operários, que também fazem parte da elite. O Brasil é tudo isso junto e, principalmente, ideias e valores. Nós não podemos dizer que o Brasil quer ser corrupto. O Brasil... Agora eu caio na pergunta, no ponto que o Vicentinho falou. A recessão é dramática, é dolorosa, é o principal problema que nós temos hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma. Talvez ela seja inevitável, nós temos que batalhar para evitá-la. Agora, o que nós não podemos dizer é que a recessão é um remédio contra a inflação. Isso foi dito. É o mesmo exemplo da corrupção. Você não pode chegar a uma autoridade econômica e dizer, vou produzir uma pequena recessão.
É como um médico dizer, eu vou cortar um pedaço do seu braço. Geralmente ele fala com um parente distante, depois de pensar muito se ele deve falar aquilo ou não. E nós estamos vivendo um momento em que tratávamos, como disse o Brasil, cientificamente, como uma coisa lá longe, e que as autoridades podiam dizer, sim, vou fazer uma recessão. Ainda que a recessão seja difícil de ser combatida, tenha que ser combatida, você nunca pode dizer, vou fazer uma recessão. Também não pode dizer, se me desculpe, o Brasil é corrupto. Não é. O Brasil, isso não é um valor da sociedade brasileira, não faz parte da ideia de Brasil que nós todos temos e queremos. Somos contra a corrupção e contra a recessão. Eu queria dizer a você o seguinte, nós temos um valor que caracteriza o povo brasileiro, que é ser esperto. Essa esperteza é própria de um Pedro Malas Artes, mas é uma esperteza que agia dentro da lei. Nós passamos de uma esperteza de Pedro Malas Artes, que tentava superar as dificuldades do grande senhor, que criava dificuldades, que o explorava, e ele invertia esta inferioridade dentro da lei. Isso sempre foi o tipo brasileiro. O brasileiro é um tipo esperto, que sabe sair das dificuldades do jeitinho, não é algo negativo e nem é corrupção. Certo. O que nós passamos foi para a lei do Gerson, que é realmente superar as dificuldades respeitando completamente a lei. Essa foi a grande alteração que houve na vida brasileira. Eu acho que nós não podemos dizer que o Brasil, porque é um país em que a esperteza é um valor, nós somos um país de corruptos, de pessoas que não valem nada. Existem advogados que sonegam impostos, existem médicos que não pedem recibo, mas acho que agora é que começa a se iniciar uma mudança na sociedade. Porque Miguel, não basta só a mudança, tem que haver uma mudança Vicente, de um espírito. minutinho só. Eu quero voltar um pouco ao Sayad, porque estão chegando muitas perguntas aqui de telespectadores querendo saber, na sua opinião, como ficará a economia no governo Itamar. Então eu posso aproveitar e fazer uma outra questão que tem a ver com isso, por favor, com licença. É o seguinte, o Itamar, porque nós achamos que o caminho constitucional é o caminho muito mais normal, muito mais previsto, embora eu quero confessar aqui o meu desejo que o Lula fosse presidente da República já há muito tempo, mas vai chegar a hora, vamos caminhar. Agora, o Itamar, nós estamos vendo pelos jornais que está sendo muito namorado, né? Ele tem uma grande responsabilidade nesse período transitório. E um dos erros que eu acho que o presidente Collor cometeu foi o fato de ouvir apenas aqueles que lhe diziam coisas agradáveis, coisas que não eram agradáveis, ou críticas, ou coisas duras, ele muitas vezes não ouvia. Eu queria ver como é que o ex-ministro João Saad se refere a isso sobre a possibilidade dessa sociedade, porque nós temos que mudar não é somente a corrupção, mas a maneira de se relacionar nesse país. Como é que nós vamos, cidadãos desse país, cada um com as suas responsabilidades, contribuir com projetos para que, de fato, o nosso povo tenha esperança. Eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito desse passo que poderá ser dado. Bom, eu estou um pouco perdido com as perguntas. Vamos começar pela recessão, né? Ela é um problema seríssimo, né? E propor a recessão com uma medida de política econômica, e chamo a atenção de vocês que quando foi anunciada a política econômica do governo Collor, a recessão foi anunciada, assim como a corrupção foi anunciada, né? Pelo Semler, não pelo governo. Essa aí foi velada. Estou com problemas aqui. E eu ouvi, espantado, colegas meus, empresários, falando, não, a recessão é inevitável, é assim cientificamente no mundo inteiro, né? Recessão combate a inflação, o que me parece a coisa mais lamentável. Agora, o que fazer para combatê-la? Eu acho que o movimento anticorrupção que nós estamos vivendo, esse movimento em que parece um Brasil novo, é uma primeira etapa para a construção do que a Lígia colocou muito bem, da instituição moeda. Nós temos várias instituições no Brasil, né? Todas elas sendo sacudidas hoje, algumas se comportando muito bem. O poder político no Congresso, o poder político no Poder Executivo, a Justiça, os valores, nós não somos corruptos, e a moeda. Eu não vejo como é que o Brasil pode sair da recessão com essa elevada taxa de inflação, porque há um grande clima de desconfiança. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar contra a recessão, restabelecendo o valor da instituição moeda, e não da quantidade de moeda, da instituição moeda, ou seja, do respeito às leis, do respeito à propriedade da moeda, uma porção de coisa que vem antes da quantidade de moeda. Daí nós podemos trabalhar juntos, né? Quer dizer, juntos não quer dizer que todo mundo junto, né? Depois de conseguir a respeitabilidade da instituição moeda,
trabalhar para tirar a recessão, que é um peso que cai sobre toda a sociedade, que nos fragmenta. O que é recessão? É você chegar para um sujeito de 40 anos e dizer, olha, você vai ficar sem trabalhar 2 anos porque você vai combater a inflação. É uma coisa inaceitável. Temos que trabalhar para ver como é que faz, como é que resolve esse problema. Eu acho que o clima de confiança Me permite, ajuda. sabe que é até inconstitucional Senhores, uma um política minutinho recessiva? só. Mas foi anunciado. É inconstitucional. Um minutinho só, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e depois voltaremos aqui ao debate e à discussão. Até já. Voltamos ao programa Roda Viva, hoje discutindo o tema sobre qual poderá ser o futuro, o futuro imediato do Brasil depois do resultado da votação do impeachment, seja essa votação a favor ou contra o impeachment. O ex-ministro João Sayad estava nos dizendo aqui, na opinião dele, como poderia ser ou como poderá ser a política do governo Itamar, por exemplo. E depois que ele concluir a sua resposta, eu gostaria de fazer uma rodada aqui com os participantes que receberam perguntas dos telespectadores. Então, cada um vai responder as perguntas que considere mais relevantes. Sayad. Bom, eu vou aproveitar então e responder a pergunta que é igual do Luiz Carlos Sena, do Jardim Brasil, de São Paulo, que é a mesma pergunta que você me fez. Quais as perspectivas a nível de economia após a aprovação do impeachment? Primeiro de tudo, eu acho que nós não podemos esperar um milagre, né? O que deve acontecer? Deve ser discutida a reforma fiscal, o Congresso está preparado para discuti-lo. Essa reforma fiscal não vai conseguir grandes arrecadações, por quê? Porque nós estamos num nível de recessão elevadíssimo. Mas estão ali sendo propostos impostos que combatem a sonegação e tem a opção de outros defeitos. Talvez devesse ser discutido a implementação desses impostos com um prazo de vida útil pré-determinado, porque são impostos, como eu sempre digo, bárbaros, né? Feudais, impostos que você paga porque passou por algum lugar. Mas talvez, nesse momento de tanta crise que nós estejamos vivendo, é impossível... Você acha que o imposto único funciona, não? Não, acho que não funciona. Mas é um exemplo de imposto bárbaro, né? Mas ele tem a vantagem de ser anti-sonegação, a prova de sonegação. Insonegável, como diz o Mário Amato. O senhor feudal também cobrava impostos insonegáveis, né? Ele ficava escondido na ponte, um soldado, né? Você passava pela ponte e ele te cobrava um imposto de noite, você tinha que pagá-lo. Talvez nesse momento de tanta emergência, tanta dificuldade, um imposto desse tipo tenha que ser colocado junto com outros que estão sendo discutidos no Congresso. Mas eu acho que tem que ter vida útil limitada, porque são impostos bárbaros, nós queremos no Brasil progresso e não regresso, né? Queremos caminhar para a civilização e não para a barbárie, e que tem que ter uma vida útil limitada e um uso predestinado. Depois tem a questão da política de rendas. Nós não podemos... Sayad, há uma grande curiosidade na opinião pública saber se é possível ainda, ou é viável, ou existe a possibilidade de um novo choque econômico, com apoio dos empresários, etc. Eu não acredito e não recomendo, né? Não recomendaria. Eu não acredito que... Pensa o que é um choque, o que são medidas cruéis, né? Congelamento, seria desobedecido imediatamente. Dolarização. Dolarização também... A dolarização também é uma barbárie. Ninguém entende que a Argentina, não é que ela escolheu ser dolarizada, ela caiu na dolarização. Entende? Ela não tinha mais moeda nacional, começou a se usar o dólar. Então você não escolhe pular nessa piscina, você cai lá dentro. E caindo você tem que aprender a nadar, foi o que os argentinos fizeram. Olha, já que a gente usa o dólar, vamos tentar recuperar o austral. Como é que se recupera o austral? Vamos garantir que o austral troca por $1. Se o plano da Argentina for mal, o que acontece com o argentino? Se dolariza. Mas isso não é uma opção do governo argentino ou dos economistas argentinos. Eles caíram lá. Nós estamos muito longe disso. Não precisamos cair lá. Nós temos que escolher de acordo, se possível, junto com os trabalhadores, uma regra de correção de preços ou correção de salário livre, né, que tenha algum acordo, algum pacto para mudar
essa inflação que não cai por causa, não é por excesso de demanda, né? Eu acho que nós já entendemos que a demanda está baixíssima, né? Tem indústrias trabalhando com 60%, 70% de capacidade ociosa, e não vai ser, portanto, apertando mais a demanda que a inflação vai cair. É preciso haver um acordo de preços e salários, alguma regra nova de indexação, com liberdade, para que a gente consiga sair desse atoleiro. Eu não vejo outro caminho. Então, repetindo, como é que eu vejo a economia do novo presidente? Eu vejo muita dificuldade, impossibilidade de qualquer tipo de choque. Por quê? Temos um poder judiciário independente, temos esgotamento desse tipo de política econômica, então não acredito que ele seja nem recomendável nem viável. Vejo necessidade de uma reforma fiscal e necessidade de uma política de rendas, de uma regra de reajuste de preços, de salários, de câmbio, que seja aceitável por todos, que seja discutido e que permita que a inflação se reduza. Só um ponto que ninguém entende, que eu acho que é importante. A inflação não é causada pelo fato de alguma coisa custar caro. Por exemplo, vamos pensar, água no Saara deve custar caro, mas o Saara não é uma região inflacionária. Vocês já ouviram algum cara do FMI dizer, puxa, está uma inflação lá no Saara porque a água está cada vez mais cara? Não é, a água lá custa caro, né? Porque então, é rara. Porque é rara, mas não é cada vez mais caro. O preço do camelo tem subido muito. Não deve estar subindo, deve ser caro. Uma carona de camelo, eu podia perguntar para um avô meu, deve ser caro, mas não é porque o camelo é caro que o Saara tem uma alta taxa de inflação. Né? Saad? Eu ouvi Saad? Não, é parecido, mas não é. Devo ter algum avô que passou por lá, né? Ou muitos avós, ou todos os avós. Então nós temos que entender isso e aí pensar, ver preços aceitáveis, os preços mais importantes, os salários, os juros e o câmbio. Quando você fala em política de rendas, você defende um congelamento de preços, salários, juros e câmbio? Não, eu já falei isso claramente, eu acho que você não ouviu, talvez estivesse conversando com o Milor. Não há espaço para isso. Não há espaço para isso, está certo. Né? Milor, eu gostaria que você, entre as perguntas que você recebeu, alguma coisa que você gostaria de responder? Vou já responder. Eu quero apenas fazer uma observação aqui, que é uma observação muito simples. As pessoas falam, inclusive com toda a autoridade, o Vicentinho, falam em povo. Agora, eu estou vendo aqui uma coisa curiosa. Está ali o Sêmina com o título empresário, o que é uma coisa institucional. Está ali o Sayad, economista, estão dois juristas, ele é o líder sindical, este é o líder estudantil. Minha amiga Lígia é líder intelectual da Academia Brasileira de Letras. A única pessoa realmente do povo que tem aqui sou eu. Eu nasci e vou morrer pessoa física. Não, eu estou falando sério. Eu nasci e vou morrer pessoa física. Eu sou uma pessoa do povo, eu sou um indivíduo que anda na rua. Seu título aí é jornalista. Pois é, jornalismo não é uma instituição. Não é uma instituição. Já está escrito Milor. Jornalista, se fosse dono de jornal, mas eu estou dizendo para a verdade. Eu estou vendo na televisão, uma das raras vezes que eu venho, porque eu não quero ser reconhecido na rua. Sou um jornalista e muito bem. Agora então, eu estou reparando nitidamente, estou falando sobre o Saad, porque nenhuma acusação, Saad. No momento, veja bem, a coisa institucionalizada. No momento em que você fala para o Saad, a voz do Saad ressoa, nada pessoal, Saad, ressoa com uma importância, porque está lá escrito economista. Então, se eu falar de economia, ninguém me ouve. Você entende? Se eu falar qualquer coisa de jurisprudência, ninguém me ouve. As pessoas são institucionalizadas. E eu me recusei na vida a ser uma instituição. Bom, agora respondendo, tem uma pessoa que me pergunta aqui, eu quero dizer isso diz o nome. É muito importante vocês prestarem atenção na pessoa física, a pessoa que não tem nenhuma voz, senão a própria voz. E agora, por quê? Eu estou aqui, porque eu tenho um paletó, aliás, é o único que eu tenho. Você entende? Eu sou jornalista, razoavelmente conhecido. Vocês pensam que eu não sou povo? Eu sou fundamentalmente povo. E sei muito mais de povo do que muita gente que se arvora em dono do povo, sabe? Por exemplo, agora ampliando, inclusive, vou dizer a pergunta aqui. Vitor Delfino Perdizes. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa solicitando qualidades e defeitos de candidatos para a Prefeitura de São Paulo. O candidato que lidera a intenção de votos aparece na Folha de São Paulo como o mais desonesto. Como vocês explicam isso?
É uma explicação sociológica e normal, não tem importância. O povo vota em desonesto e honesto, é uma questão de charme, é uma questão de oportunidade. No Rio de Janeiro você não tem que votar, que me perdoe o Vicentinho, não tem em quem votar, você entende? Então você acaba votando no mal menos pior. Mas eu quero ampliar a opinião dele. Eu acho que ele apenas restringiu a coisa de maneira sociológica no momento em que ele se reportou ao Brasil do Nascitura, 500 anos atrás, e disse que o povo brasileiro é desonesto. Ele tem bastante razão. Agora, acontece o seguinte, não Finalmente, é o povo... hein, Milor? Hã? Finalmente alguém. Pois é, não é o povo, só que você não ampliou. O universo é desonesto, o mundo é desonesto, você entende? Nós não vamos nos encontrar pureza em lugar A humanidade nenhum. não deu E nós- certo. Quando se fala de socialismo, por exemplo, a contradição do socialismo é, ao mesmo tempo, pregar o socialismo e admitir que o homem é irmão do homem. Se o homem é irmão do homem, não precisa de socialismo. Posso dizer? Nenhuma. Pô, entendeu? Não precisa agora. O que precisa é assim, como o homem não é irmão do homem, está aí Caim que nos prova disso, nos prova isso, né? Aliás, eu quero dar um aviso a vocês, você entende? Com essa fita aqui na frente. Quer dizer, é uma lição que vem do passado. Caim nunca foi indiciado. Entendeu? Mas o que eu acho é o seguinte, o mundo inteiro é desonesto. Agora, alguns países progrediram. A estrutura de um país feito a França, para dizer é bem melhor que a do Brasil, a estrutura social. Então, há uma regra em países mais ou menos adiantados que talvez nós comecemos agora a exercer, que a regra é a seguinte, não seja apanhado. Então, esse é o problema, não seja apanhado. O Brasil parece que está começando, não seja apanhado. Eu acho que, já que nós saímos por esse desvio aí, sendo o Qual homem... desvio? Não, aqui não há nenhum desvio. Não, a regra é o seguinte, responder as perguntas dos telespectadores. Eu queria comentar, desculpe o desvio, eu queria comentar o que ele disse. Eu acho que o que segura os homens não é só com relação à corrupção, é a corrupção, a inveja, a violência, são as instituições. Né? E nós estamos vendo com alegria algumas instituições funcionarem, tá certo? Eu não sei se a humanidade é totalmente corrupta, totalmente perversa, ou se os franceses são menos corruptos do que nós. Eles construíram instituições que controlam a violência, a prostituição, a corrupção e assim por diante. Menos a prostituição brasileira tá mal colocada, no Bois de Boulogne. Menos a prostituição brasileira no Bois de Boulogne. Essa eles não controlam. Mas está controlada. Talvez eles façam testes lá para saber se podem ser e tal. Lígia, Então, o problema é algum institucional. telespectador aí desafia... Eu queria, antes de mais nada, responder aqui ao querido Milor. Eu não sou líder de nenhuma academia. Aliás, a minha participação nas academias é uma participação muito pálida, porque as academias têm nos seus estatutos que os acadêmicos não podem usar de argumentos, enfim, de movimentos políticos. O acadêmico, em geral, não pode tratar de política propriamente dita nas suas sessões. Então, eu sou um ser pálido nessas reuniões, porque sempre eu fui um ser eminentemente político. E do povo também, sim. Eu me considero uma subversiva dentro da definição de subversivo do nosso Aurélio. Eu gosto muito de dicionários. Para Aurélio, dicionário Aurélio, subversivo é aquele que ou destrói ou tenta modificar as instituições jurídicas, políticas e econômicas de um país. Portanto, o subversivo é um revolucionário. Eu me considero uma revolucionária. Como revolucionária, não posso ser líder de academia, de jeito nenhum. Então, isso já está explicado. Número dois. A natureza humana, justamente, condição humana, é uma condição de fragilidade. Nós somos fragilíssimos. Esse planeta enfermo inteiro está num estado de corrupção. Basta ler os jornais. Não é só aqui que a coisa... É que aqui a coisa se fez com escândalo. A coisa aqui se fez sem maneiramento. Então, este governo, justamente, tentou, e eu volto à cultura, vocês me perdoem,
Mas eu preciso voltar à cultura. Este governo, inicialmente, por exemplo, desestruturou a cultura brasileira, chamando os artistas, e em geral eram cineastas, eram de corruptos, quando justamente está o governo caindo devido à corrupção dos palacianos da corte que se reúne lá em torno do presidente. Lígia, Agora, seguinte, você vai responder uma pergunta do telespectador? Então eu ramifico um pouco. Você respondeu o desafio do Milor, agora eu quero ver. Agora vamos lá. É de Cláudia Érica, é a última pergunta que eu recebi aqui. Cláudia Érica Yamamoto, Instituto de Química, da USP. Gostaria de saber se o fato do povo brasileiro não saber votar está no fato de ainda haver resquícios da repressão que a ditadura fazia, impondo que o povo não se manifestasse. É muito interessante essa pergunta dessa menina, Cláudia Érica Yamamoto, porque justamente volta aquilo que eu disse no início. Nunca se importaram, os governos nossos nunca quiseram, nunca quiseram que o povo tivesse a mínima educação e saúde, porque justamente este povo que está sem condições, entende? Sem condições, na miséria, na penúria, justamente esse povo foi o tempo todo esquecido pelos governantes. Então, eu volto a dizer isto. Não é a ditadura, horrível a ditadura militar, horrível também. Uma democracia corrupta como esta, horrível também. É como você perguntar a um condenado à morte, você prefere a forca ou o fuzilamento? O cara olha assim, a forca ou o fuzilamento? O que será que dói menos? Então, o que dói menos? Fuzilamento. Então, Fuzilamento. Para mim, fuzilamento. Não tem a menor dúvida. Então, Lindbergh. uma democracia, só terminando, uma democracia corrupta como esta, uma ditadura horrível como foi a ditadura militar, tudo é horrível. Não, é a forca ou o fuzilamento. O que é preciso, insisto nisto, é dar ao povo condições de escolha através da saúde. O povo que está na penúria, o povo que está doente, saúde e educação. Eu insisto. Lindbergh, você Olha, tem alguma pergunta desafiadora aí? Tem várias desafiadoras, né? Agora, primeiro tem uma aqui que tem mais ou menos umas 10 perguntas no mesmo sentido. E tem essa aqui primeira que queria tocar. Não é importante impedir a ascensão... Quem que faz a pergunta? Luiz Coelho Santos, professor universitário de Diadema, São Paulo. Não é importante impedir a ascensão de pessoas do mesmo tipo do presidente Collor, como o senhor Paulo Maluf para prefeito? A mesma pergunta aqui por Tatiana Esteves, da Moca. Lindbergh, manifeste, por favor, a respeito de São Paulo, sendo liderado nas pesquisas pelo candidato do PDS, o senhor Paulo Maluf, grandíssimo corrupto. Né? E tem outras aqui que são mais ou menos no mesmo sentido. É perguntar o que vai ser o movimento estudantil depois dessa onda de luta pelo impeachment. Tem até a pergunta de Cláudia, que é do Centro Acadêmico de História da USP, que fala, após o desfecho desse importante episódio político, no período Collor, que tipo de atuação se prestará à UNE para manter e ampliar o engajamento dos estudantes no cenário político do Brasil? Antes das manifestações pelo impeachment, a grande maioria dos estudantes sequer conhecia a UNE. Como evitar que ela volte ao anonimato e os estudantes voltem à apatia? Isso aqui tem umas 10 perguntas. E tem um telespectador aqui que pergunta também se num governo Itamar, se a UNE vai continuar cobrando ética e moralidade dos políticos. Então vou responder no mesmo. Primeiro, essa questão do Maluf. Né? Primeiro, eu concordo com os leitores, eu acho que... Leitores não, telespectadores. Os telespectadores, o Maluf é a continuidade do Collor aqui em São Paulo. Né? Você vê as administrações, inclusive ligações pessoais com o Paulo César Farias, com o Fernando Collor, com o Leopoldo Collor. Eu acho que do mesmo jeito que o povo foi às ruas, pediu impeachment, existiu o afastamento do Collor, e amanhã vai ser votado o impeachment, o povo de São Paulo no dia 3 também vai dar um impeachment a Maluf. Vai votar contra a Maluf. Então acho que essa é uma arma que todo mundo tem. Nós temos o voto no dia 3 de outubro para também vingar aqui o Collor de São Paulo, que é o Maluf. Em relação ao que a UNE vai fazer depois de todos esses movimentos, eu estava até querendo intervir na hora que o Sayad falava do programa econômico, porque eu acho que o povo hoje é um pouco diferente do início do governo Collor. Que o povo foi lá, 90 e tantos % depois da eleição, acreditava que o Brasil ia mudar. É um povo que tem um pé atrás agora. Você vê isso em qualquer pesquisa. Ele quer saber para onde vai as coisas. E, concretamente, eu acho que o governo Itamar, às vezes pergunta onde vai apoiar. Nós não temos bola de cristal. A posição da UNE é de independência. O que nós achamos que vai ser fundamental
é o Itamar mudar com a política econômica recessiva, é o Itamar mudar com o modelo da educação, é o Itamar mudar com a política social para o país. Porque você vê o ministro Marcílio Marques Moreira, numa grande revista brasileira como a Veja, chegou a dizer que é porta-voz do FMI e do capital estrangeiro. Né? E você vê o desemprego, vê a fome, vê aí, tem quantidade de estudantes da USP aqui, a situação do CNPq, maior agência de financiamento e pesquisa no país, praticamente falida. Então a posição dos estudantes vai ser essa. Eu acho que o gancho é esse. As próximas mobilizações nossas vai ser em cima de questões estruturais da sociedade. Queremos um novo modelo de educação. E se o Itamar não significar essa mudança, se o Itamar continuar com o mesmo projeto que o Collor falava que ia levar o Brasil ao primeiro mundo, projeto de modernização, com certeza não vai demorar muito, as manifestações estudantis vão continuar. Porque o que eu acho que nós queremos, é fundamental dizer isso, eu acho que agora essa é a chance da gente resgatar a confiança do povo também nos valores democráticos. Ok. Para isso é fundamental a mudança dessa política também. Vicente. Bom, ainda bem que o companheiro aqui destoou um pouco da linha de fala que vinha sendo feita. Eu estava me seguindo aqui numa Câmara de Gás, culpado, não sou povo, o universo corrupto, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria aproveitar para dizer que, sendo povo ou não, representando ou não, a gente não pode ter vergonha de dizer que a gente representa. Não é verdade? Eu sou um dirigente sindical, sim. Fui eleito democraticamente. Agora, eu sou povo. Não é verdade? Eu ganho 3 milhões de cruzeiros. Não dá para sustentar 5 filhos e pagar aluguel. Não é verdade? Como o pão que o diabo amassou. Aliás, tem um Sofro telespectador aqui perguntando quem que paga o seu salário. Quem paga o meu salário são os trabalhadores da nossa categoria, que é o salário equivalente à minha função de inspetor de qualidade do Mercedes-Benz. Exatamente. Certo. Tá certo? Então eu queria aproveitar para dizer o seguinte: os aposentados que trabalharam a vida inteira, que hoje são flagelados, infelizmente, homens e mulheres, mulheres discriminadas, negros, meninos e meninas de rua, trabalhadores, estudantes, povo, não sei se dá para separar povo, não povo, líder, liderança. Indivíduos. Vamos fazer o seguinte, indivíduos. O mesmo companheiro aqui, o de Milor Fernandes, eu quero que a gente durma hoje, acordando amanhã, preparado para ir para as ruas. Porque quem sabe se a gente for para as ruas, acreditar nessa possibilidade, a gente vai um dia fazer um debate aqui sem chorar muito, reclamar que nós não somos povo, que somos corruptos, que o universo, que não sei o quê, que não sei o quê. Então eu queria dizer isso. E dizer mais ainda. Como povo, eu também tenho o direito de discordar. Eu quero manifestar minha discordância. Tem pergunta Acho que aí. a mulher Benedita da Silva é a grande esperança e a grande revolução do Rio de Janeiro. Espero que o povo, de fato, compreenda isso. Eu queria dizer que uma pergunta colocada aqui é do Paulo Correia Leite, da Vila Guilherme, que ele pergunta o seguinte: na sua ótica, como seria o Brasil se o Lula assumisse a presidência? Bom, eu acho que a primeira diferença é a personalidade. Nós precisamos ter um dirigente desse país, pessoas que nos dê tranquilidade com as funções que possam exercer. E pelo caráter do Lula, pela sua competência, pela sua magnitude, já mostra o caminho. E mais, é preciso compreender que nesse Brasil são necessárias políticas corajosas, políticas de fortalecimento da pequena indústria, da base industrial, produção, respeito, cidadania, informação, que é importante, educação. Serão medidas que serão adotadas como a reforma agrária, que vai doer, mas vai doer para aqueles que muito têm e quem sabe não tem direito a isso. São medidas em que a cidadania seja a coisa mais importante. Por isso eu queria dizer ao telespectador que eu tenho muita tranquilidade e estou torcendo que o tempo passe logo. E viu, Ricardo, você que é um empresário, você vai ver o que significa uma pessoa como Lula, presidente da República desse país. Vai ser muito importante. Todo mundo aqui está de acordo que que com o Lula seria muito melhor o Brasil, não? Eu prefiro o parlamentarismo. Eu votei no Lula no segundo turno. Miguel, Tô tranquilo. você tem alguma pergunta aí? Tenho, sim. Primeiro, eu queria dizer que o debate inteiro se fez com a perspectiva de que o Collor não é mais presidente. Não sei, eu fui percebendo que nós não pensamos em momento algum que... Aliás, isso a não vai- Cláudia Ramos... Um momento, eu queria pedir Minutinho. eu queria pedir licença para falar, porque esse senhor aqui falou uma grosseria muito grande, eu tenho que responder. Primeiro que ele fala menos verdade, e falou que ele é analfabeto. Tem que tomar cuidado com isso, porque eu estou de saco cheio de ver nego de faculdade que é mais burro do que um peão. Tô de saco Vicente, cheio disso. Vicente, E esse senhor... segundo, Esse senhor... Eu já expliquei a ele que ele não está no debate. Segundo que nós temos que aprender que a faculdade da vida é muito importante. Portanto, vamos aproveitar, fazer uma união aqui entre intelectuais e operários. Eu não aceito essa pecha. É um atrevimento se eu dizer isso na minha frente aqui, porque o Lula não é nenhum analfabeto, não. Ele conhece a realidade da vida.
Ele é um cidadão que respeita, inclusive o senhor. Inclusive, Vicente, esse debate foi travado nas eleições presidenciais, no segundo turno. Tinha um candidato que falava francês, que falava inglês, que dizia ser o candidato daquela qualidade. O Lula e Lula e pessoas como eu não somos obrigados a falar uma língua que não nos deixaram aprender. Mas nós temos muita condição de debater com magnitude e sair para esse país, com uma postura respeitosa, com um debate muito franco. Mas, por favor, não vamos colocar essa pecha de que é Collor de Mello é formado em não sei quantas línguas. Reale. Não sei que formatura. Vicente. Pelo amor de Deus, gente. Eu só queria chamar a sua atenção que tem uma telespectadora, Cláudia Ramos, dizendo a mesma coisa que você, que o debate aqui está se conduzindo como se o Collor já tivesse recebido o impeachment. Mas, de certa forma, é um pouco a sensação que se tem, quer dizer, é a sensação da impossibilidade do Brasil com Collor. Nós não conseguimos imaginar o Brasil com Collor. Daí a dificuldade de nós falarmos de forma diferente aqui. E é o que o povo está sentindo. Se já tivéssemos nos livrado dele. Nos livrarmos dele. Que já tivéssemos nos livrado dele. E é o que os deputados têm que pensar. Quer dizer, quem fez tudo o que fez, e eu participei do relatório da CPI, ajudando o relator Amirlando, depois do pedido de impeachment, viu o que existe de contundente, de forte. Será que é possível um deputado achar que o Collor, por aquilo que ele fez, de contas fantasmas, disso tudo, tem que ser mantido na presidência da República? Isso que eu pergunto a qualquer deputado que esteja indeciso ou pensando em receber vantagem na sua terra ou dinheiro lá fora. Mas aí eu só queria dizer que aqui há uma pergunta muito importante. Quais são, a pergunta do Reinaldo Brito Leite de Itaquera. E ele diz, quais são as perspectivas que o senhor tem em relação ao possível governo de Itamar Franco? Veja, é mais uma pergunta para o futuro. Eu acredito que o Itamar Franco não vem a querer ser um Superman, não vem a querer ser um homem isolado. Ele é um mineiro desconfiado. Ele vai tentar fazer, de certa forma, a meu ver, uma espécie de parlamentarismo branco. Ele vai tentar fazer uma espécie de negociação e ter algum ministro, algum coordenador que faça o processo de negociação política e o processo de coordenação administrativa. Eu acho que esse é o caminho pelo qual ele vai buscar trilhar. Ele não vai se arriscar, num momento de grande crise social, crise econômica, de grandes dificuldades, a se arvorar em ser dono do mundo e querer resolver as coisas de uma hora para outra como o salvador da pátria. Por isso, é um momento em que há a possibilidade de uma negociação, de uma grande negociação nacional, em que as pessoas têm que abrir mão de alguma parte das suas vantagens, de seus benefícios. Todos vão ter, efetivamente, que acordar em torno de uma possibilidade de sobrevivência do país. E o Itamar vai ter que abrir isso. Exatamente a política de rendas de que falava o João Sayad. Senhor Miguel Reale Júnior, me dá uma parte só para dizer o seguinte, para avisar o telespectador, que é o seguinte, a primeira coisa que nós temos que entender é que os problemas do Brasil não estão resolvidos, inclusive, nesse aspecto. Há um consenso, há um pacto hoje existente. Esse pacto é todo mundo favorável ao impeachment, a maioria do povo brasileiro. Agora, os problemas continuam. E por os problemas continuarem, aí que eu queria acrescentar, pelo fato dos problemas continuarem, é que eu queria acrescentar aqui o fato de que como é que nós, como cidadãos, cada um com suas tarefas, cada um com seu papel, com as divergências, vamos sentar para democraticamente buscarmos saídas. Eu acho ser possível muitos pontos comuns entre empresários e trabalhadores, como a gente fez na época das montadoras, que infelizmente não está muito bom o processo nesse momento. É possível saídas no sentido de reestruturar esse país juridicamente falando sobre outros aspectos, com posições muito consensuais. Se a democracia prevalecer e a cidadania também, é possível a gente sair com essa situação. Vicentinho, eu acho que é esse o caminho, aliás, que o presidente... Sem abrir mão dos princípios, Itamar, evidentemente. Futuro presidente Itamar, porque não adianta a gente disfarçar já o nosso desejo, né, vai tentar fazer. E é necessário também uma reformulação de instituições. Né? Na Inglaterra, antes da instalação efetiva do parlamentarismo, né, no século XVIII, havia realmente uma grande corrupção. Houve uma corrupção famosíssima, que era a negociata da Companhia dos Mares do Sul. E foi realmente através de uma reforma institucional, que foi o parlamentarismo, que colocou a responsabilidade política como centro do sistema,
começou um processo de moralização. É lógico que não basta mudar as instituições, precisa mudar o espírito do governo também. Mas a mudança institucional é importante. Há algumas mudanças básicas. Mudança partidária é fundamental. Financiamento de campanhas eleitorais é fundamental. Voto distrital misto é fundamental. Parlamentarismo é fundamental. Então, ou seja, mecanismos de controle são fundamentais para que a justiça social se faça presente. Miguel, eu queria passar a palavra para o Celso, dizendo, e ao mesmo tempo dizendo a você que há muitas perguntas aqui de telespectadores a respeito do parlamentarismo, mas depois nós voltamos nisso. Olha, Celso, eu tenho duas perguntas praticamente iguais, um de Daniel Costa, de Campinas, e um de Simão Pedro, da Liberdade. Ambas as perguntas, que se interligam, aliás, com uma terceira, perguntam sobre a eventual ingovernabilidade do país por falta de apoio do presidente se o impeachment não passar. E uma outra pergunta, que está ligada a esta, indaga-se de José Antônio dos Santos, da Moca, indaga-se a crise da ingovernabilidade não é resultado da imaturidade democrática do país. Eu acho que elas estão bem interligadas. E eu vou responder isso de uma maneira indireta, mas acho que bastante clara. Muitas vezes na faculdade, quando ouço de alunos dizerem que, mas o presidente é corrupto, os deputados são corruptos, todo mundo é corrupto, como se o Brasil todo fosse corrupto, eu sempre respondo da seguinte maneira. Me diga uma coisa, o presidente é marciano? Ou o presidente é estrangeiro? Não, ele é brasileiro. Os deputados são marcianos, são estrangeiros? Não, são brasileiros. Quem escolheu esses homens? No tempo da ditadura militar, nós podíamos dizer, bom, os ditadores puseram. Atualmente, eu digo, quem escolheu esses homens? Foram marcianos? Foram estrangeiros? Não, foram brasileiros. Se isto é verdade, e é induvidosamente uma verdade, isto significa que todos nós, cidadãos, participamos, consciente ou inconscientemente, do resultado que temos. Será certamente por falta de maior maturidade política, de consciência cívica e também, mas sobretudo, por falta de instituições que permitam uma representação melhor da sociedade, o que só se consegue com cultura. Aceitemos, portanto, que nós vamos levar 100 anos, nós vamos aceitar isso, 100 anos, para que tenhamos as modificações que nos parecem as desejáveis. Mas os chineses têm um provérbio admirável. A mais longa e a mais curta das estradas começa pelo primeiro passo. Eu diria que esse movimento que ora está havendo e que é inédito, com resultados inéditos, o eventual afastamento do presidente da República, terá certamente resultados importantíssimos. Importantíssimos. É evidente que se não houver o afastamento do presidente, a ingovernabilidade a que se alude será muito maior. Nós vamos ter problemas seríssimos de governabilidade. Nós já temos hoje empresários que depositam em juízo os seus impostos. É uma forma de desobediência civil, só que facultada, digamos assim, pela legislação. Nós teremos ingovernabilidade se não for aprovado o impeachment. Ou vai se agravar, ele não terá apoio no Congresso, ele não terá apoio na sociedade civil. Porém, se houver o impeachment, e aqui eu acho que volto ao cerne das discussões que até agora pareciam ser o objeto do programa. O que vai acontecer amanhã? Parece-me que se realmente houver o impeachment do presidente, isto vai ser, no mínimo, um aviso, um alerta, para todos aqueles que até então têm manipulado o governo em função dos seus interesses, porque sabem que poderão ser punidos. Então, eu acho que, de qualquer maneira, se houver o impeachment, vai haver um grande passo. Se não houver o impeachment, vai haver um outro grande passo. E este outro grande passo será a reação da sociedade civil, será o descrédito do Congresso Nacional, profundo descrédito, será uma resistência mais ou menos clara à permanência dessas instituições, que vai acabar por gerar transformações e novas instituições. E talvez até mesmo questionamento de alguns dogmas que têm existido no Brasil e que, a meu ver, são causa da ingovernabilidade. É frequente imaginar-se que a inflação é o supremo problema do Brasil. Mas basta pensar um pouco para saber que o supremo problema do Brasil não é a inflação, é a miséria. Este é o principal, é o primeiro problema do Brasil que tem que ser resolvido. Pergunta-se, se houver um impeachment, se Itamar Franco assumir,
será que ele continuará comprometido com uma política que acabou por gerar todo tipo de problemas que nós temos, ou ele, quisesse ou não, acredito que quer, mas quisesse ou não, irá modificar alguma coisa? Eu creio que irá. Não sei se eu sou otimista, mas eu creio que irá. Porque qualquer pessoa, não importa a condição social, não importa o credo político, qualquer pessoa com um mínimo de senso há de pensar pelo menos o seguinte: antigamente, nós tínhamos inflação, terrível, e hoje ainda continua a ser terrível. Tínhamos inflação, mas as pessoas tinham emprego. Então, todo mundo sabe que a inflação come, sobretudo, a receita dos assalariados. Comia a receita dos assalariados, mas através de indexações, através de lutas, de greves, alguma coisa repunha. Hoje nem isso. O que eu me insurjo profundamente, e acredito que isso vai mudar no Brasil, isso eu me insurjo profundamente, é com a ideia de que, como a inflação é o demônio, então acabemos com a inflação a qualquer preço. Não, não acabemos com a inflação a qualquer preço, se o preço for acontecer o que está acontecendo no Brasil. Que esta miséria, que é até uma fonte de grave inquietação social. Muito bem. Termino dizendo uma coisa. Há muitos anos atrás, já escrevi até um trabalho, publiquei esse trabalho, de que a política recessiva era inconstitucional. E era, ao tempo do texto constitucional anterior. Porque o texto constitucional brasileiro, ao tratar da ordem econômica e social, colocava como um dos princípios dela a expansão das oportunidades de emprego produtivo. E hoje continua isso, no artigo 170. Logo, toda política que deliberadamente deprimir o emprego, as possibilidades de emprego, ela está frontalmente contra a Constituição. Mas dizer isto parece que não adianta. Como não adiantou nada eu dizer, em janeiro, num artigo na Folha, que o Collor havia cometido crime de responsabilidade por desatender a ordem judicial através de um decreto. Isso eu disse no artigo em janeiro. E disse ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em janeiro, que era preciso lutar pelo impeachment do Collor. Ele me respondeu, não é a orientação da ordem. Como, da mesma maneira, este presidente atual, chefe do executivo atual, no primeiro dia de governo, ele cometeu crime de responsabilidade, quando violou flagrantemente a Constituição, tomando dinheiro, inclusive, de quem não tinha praticamente nada. Muito bem, muito bem. Crime de responsabilidade desde então. Crime de responsabilidade depois. Por que agora todo mundo está falando em crime de responsabilidade? Isto é uma das perguntas que fizeram aqui. Dizendo, mas já existia essa corrupção, já existia isso tudo. Foi preciso que viesse um Pedro Collor para denunciar. Eu estou firmemente convencido, é triste isso, mas estou firmemente convencido, que se não houvesse esse tom novelesco dos episódios que ocorreram, até algo picaresco, uma linda cunhada assediada pelo presidente, etc. Se não tivesse existido isso tudo, não teria sido todo Celso, o povo brasileiro mobilizado. Você vai me permitir interrompê-lo ainda? Tudo bem. Precisa Desculpe, o Ricardo Semler falar. Muito bem. Mas antes do Semler, Muito bem, muito bem. o João já respondeu a pergunta de telespectador, né? Você já respondeu. Agora é o seguinte, eu queria fazer apenas uma observação aqui, que um telespectador também me enviou, de que isso parece um pouco dirigido ao Semler, embora não seja mencionado aqui, que foi graças à incorruptibilidade de uma pessoa simples e humilde, o motorista Heriberto, que o país está vivendo tudo isso. Então, é uma espécie de axioma grego. Se há um brasileiro incorruptível, então nem todos os brasileiros são corruptos. Semler. Vou aproveitar a sua deixa para deixar pelo menos minha frase sobre esse assunto. Obviamente eu não acho que o Brasil é corrupto, talvez a frase correta, mas funcionou pelo menos um pouco de polêmica, o Saad interpretou bem a minha frase, mas certamente o Brasil está corrupto. E a minha pergunta é quando é que ele parará esta fase de corrupção, quando é que ele parará de eleger para cada bandido que derruba 20 novos. Esse é que é o problema fundamental. Eu escolhi uma pergunta que enche um pouco a minha bola aqui, porque não estou aguentando mais, estou abrindo a garganta aqui. 2 meses antes da posse do presidente Collor, você participou de um programa na TV Bandeirantes, no qual profetizou, entre outras coisas, o confisco dos cruzados novos. Gostaria que, através do idêntico exercício, você falasse sobre sua expectativa com relação ao futuro presidente Itamar, principalmente no campo econômico das relações internacionais, e junta no injuntável... Quem? Ricardo, quem fez Rui essa? Carvalho, de Ribeirão Preto, e tem um comentário que vem da periferia, para você ver que a periferia tem vez, Cláudia e Luciana da USP, que dizem, segundo Freud, nenhuma ação vem sem o desejo de prazer, abandonando o campo da psicologia e nos remetendo ao Brasil de hoje. 2 pontos. O empresariado brasileiro apoia o impeachment somente pela questão moral? O apoio não seria retirado a partir do momento que houver uma estabilidade econômica? A pergunta, acho que, no fundo, a pergunta é a seguinte, se
houvesse uma estabilidade econômica, ou quando houver, será que o empresário não volta à sua posição tradicional? E acho que o Pinochet no Chile e muitos outros já demonstraram que o empresário, se você mantiver uma economia, e a Argentina está vivendo isso também, se você mantiver uma economia razoavelmente sana, o empresariado não se importa com a corrupção. Não é? Isso foi assim no governo do Pinochet, está sendo assim hoje na Argentina, porque ninguém é capaz de derrubar o Menem. Não é? E o Menem tem os mesmos problemas que o Collor, inclusive com cunhados. Então, a questão é como é que se derruba essas pessoas, etc., e o que vai acontecer aí com o Itamar. Ou seja, se a economia estivesse bem, todo mundo estivesse ganhando bem, não haveria um problema de Collor. Eu acho que foi muito mais a recessão que deu a possibilidade, a grave crise, do que até o Pedro Collor. Ou seja, a indignação ética é relativa ao bem-estar das pessoas. Eu acho que também. Mas quando há esse estado de estar corrupto por algum tempo. E, finalmente, dizendo que eu acho que o Itamar vai ser o Sarney que vai dar certo. Quer dizer, né, a função dele, na verdade, é sarneizar o Brasil até 94. Não tem outra função. E é para isso que ele está sendo colocado no cargo. Não é? Só que nós esperamos que ele seja menos incompetente que o Sarney e que consiga levar essa transição até o fim. Mas precisamos entender que é apenas uma transição. Não é? Temos 2 anos aí para preencher um buraco e vamos viver de medidas disso, medidas daquilo, ora a inflação sobe, ora a inflação desce, a recessão amaina, depois piora, etc, etc. Nós vamos ver tudo isso, vamos viver mandando cartas para o FMI, tá certo? Mesmo que o João seja ministro, vai ser um tal de manda a carta e depois diz, desculpe qualquer coisa, deixa eu mandar outra aqui, aquela não está valendo, e nós vamos viver 2 anos disso. Então, mas não faz mal, eu acho que vivendo isso numa transição relativamente honesta, eu acho que nós já estamos a bom caminho. Muito bem. Alberto Moreira, de São Paulo, o que é mais danoso para o país? Ter um governante corrupto ou um governante não corrupto, supostamente honesto, que desperdiça bilhões de dólares em obras desnecessárias? Quem quer responder essa pergunta? Milor, você está quietinho aí há tempos? Não me comove essa pergunta. Essa escolha é relevante, não? Me comove essa pergunta. Você poderia fazer pergunta mais simples, quer dizer que aí seria uma pergunta filosófica complicada. O que é que interessa? Um governante corrupto e ocasionalmente competente, ou então um governante honesto e absolutamente incompetente? Essa é uma pergunta que vale uma resposta, aqui ninguém responderá. Mas, de qualquer maneira, essa aí eu não tenho resposta, não me incomoda. Eu acho que vale, eu queria falar alguma coisa. Eu acho que, já que nós estamos falando de moral aqui, vale pensar um pouco como é que a gente julga o ato moral de alguma pessoa. E eu acho que é o Santo Agostinho que propõe que você julgue pelas intenções. Vamos entrar em filosofia comigo, vamos lá. Vamos lá. Nós temos o homem do povo é filosófico. Temos que julgar pelas intenções. Né? E a corrupção que nos incomoda não é a corrupção da pessoa física, é a corrupção da instituição, né? Da presidência da República. É isso que está nos incomodando. Se o sujeito sai com a cunhada ou qualquer coisa desse tipo e ninguém sabe, ele não é presidente da República, não temos nada a ver com isso. Risco segundo o Semer, não se corre com o Itamar? Eu não vi essa parte. Não se trata de um problema Sayad, eu só pediria que você abreviasse essas suas observações finais, porque nós estamos quase no final do programa, e como o programa está em rede, no horário absolutamente certo, a rede será desligada. Está ótimo. Eu acho que eu responderia essa pergunta que o Milor ficou em dúvida, que a obra bem intencionada, ainda que depois apareça como foi um erro, foi um desperdício, ela não é um problema de corrupção. Eu prefiro o homem não corrupto, a instituição não corrupta. Eu discordo. Milor, eu queria dar a palavra final ao Milor como filósofo do povo. Você disse que estava disposto a discutir filosoficamente a questão. Não vou discutir porque nós não temos mais tempo. Mas eu quero apenas, se eu posso dizer alguma coisa, fazer uma advertência aos circunstantes e citar um verso meu. Não temam, porque verso meu não tem mais de 3 linhas. Entendeu? É um haikai. Que eu fiz em 61, quando a situação do Brasil era também grave, relembrando Bizâncio. Vicentinho, em Bizâncio estavam discutindo o sexo dos anjos quando os bárbaros ou os turcos invadiram. Entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, os sábios discutem, os sábios discutem sem certeza,
os imbecis atacam de surpresa. Bem, esgotado o nosso tempo e sem possibilidade de prorrogação, como eu já disse, pois estamos em rede, agradecemos a presença dos convidados para este Roda Viva, o jornalista Milor Fernandes, o empresário Ricardo Semler, a escritora Lígia Fagundes Teles, o economista João Sayad, o líder estudantil Lindbergh Farias, o jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, o líder operário Vicente Paulo da Silva Vicentinho e o jurista Miguel Reale Júnior. Agradecemos também a presença em nossa plateia de representantes de vários diretórios estudantis da USP e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABCD. O Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 21h40. Até lá e uma boa semana a todos.